Essa mensagem de hoje fala sobre inconstância, né? Ela tá toda baseada naquele livro Personagens ao Redor da Cruz, um capítulo que fala sobre a inconstância da multidão. Então, se vocês quiserem, né, depois ler esse livro inteiro, é muito legal. É um livro fino, não é muito, né? Uma leitura, não é uma leitura difícil. E eu já tinha preparado essa mensagem aqui anteriormente, né? Então, foi revisitar essa semana e hoje, né, para falar com vocês. E, de novo, essa mensagem falou o meu coração, né? De novo, essa mensagem tocou forte. Falar sobre inconstância, na realidade, acho que pega todo mundo, né? Eu percebo, assim, que nós, jovens, não só jovens, né, adultos, nós sofremos com essa questão de constância, né? E Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses a respeito de disciplina, a respeito de manter um ritmo, de manter uma constância em determinadas áreas da minha vida, né? Da qual precisa de constância. Nossos jovens aqui, eu falo daqui, né? Mas acho que de maneira geral sofrem bastante com procrastinação, e então manter um ritmo, manter uma constância, ou falar de rotina, são coisas bem, né, bem complicadas, né? Fala de rotina, a gente já dá coceira, parece dar alergia, né? Mas inconstância se você for pegar no Google aí, diz lá que está sujeito a mudanças, a variações, que não se mantém uniforme, intermitente, mutável, variável, ou que não é certo, permanente, seguro, garantido, transitório. E para falar um pouco sobre isso, eu quero ler o texto com vocês de Marcos 11, 1 a 11. Marcos 11, 1 a 11. Vocês estão me ouvindo bem aí, galera? Tranquilo? Ah, beleza. Eu vou ler aqui, tá, gente? Marcos 11, 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, tudo começa com essa entrada triunfal de Jesus, né? A mensagem de Jesus sendo um rei se oferecendo ao povo, já foi profetizado por Zacarias, né? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, jumentinho, cria de jumenta, né? Zacarias 9:9. Então, diante de todo o povo, Jesus estava agora vivenciando essa história, dando vida a essa história. E o povo entende isso e responde a essa cena, né, essa história. E clamam a Jesus. Estendem lá os seus mantos, eles traziam ramos de palmeira, né, cobriam eles com eles o chão e gritavam lá alegres, entusiasmados, cantando canções, hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro
de nosso pai Davi, hosana nas alturas. E quando a passeata então chega ao centro de Jerusalém, a cidade toda estava num grande alvoroço. As pessoas com Jesus ali na frente invadiram o templo, atravessando lá várias coisas, e Jesus então expulsa todos que estavam vendendo e comprando as coisas ali, virou as mesas dos cambistas, expulsou os animais. Então as autoridades ficaram furiosas, só que as pessoas estavam maravilhadas com Jesus Cristo. Pessoas comuns estavam, naquele momento, conseguindo virar esse sistema e conseguindo proclamar Jesus como rei. Todo esse evento teve apoio da multidão. Os sacerdotes, eles não sabiam nem o que fazer direito. E parecia, na realidade, uma questão de tempo para Jesus, então, assumir o poder e acabar com o Império Romano, com os inimigos de Israel e com o jugo de Israel. E isso não aconteceu. E dentro de poucos dias, a mesma multidão estava gritando palavras bem diferentes. Bem diferentes. Estavam falando, dê-nos Barrabás, livre-se de Jesus e crucifiquem Jesus. E isso me mostra a inconstância da multidão. Essas pessoas comuns que estavam lá maravilhadas com Jesus, que estavam cantando Hosana, Hosana, bendito é. Em poucos dias, ajudaram a colocar Jesus na cruz. E essa inconstância do povo, das pessoas, na realidade, ela não é algo só daquela época, mas ela é algo de hoje também. Se você olha para o Antigo Testamento, você vai ver essa inconstância. A inconstância do povo de Israel. Na verdade, às vezes você fica até indignado com o povo de Israel, né? Mas como é que o povo conseguia ser assim? Deus ia lá, fazia milagres, fazia proezas, maravilhas no meio da galera. E aí depois o pessoal começava a adorar outros deuses, pecar com idolatria, ferir os mandamentos. Deus derramava, o seu juízo, e aí a galera se arrependia. E quando então, então agora vamos viver bem, em paz, voltavam de novo naquele ciclo de começar a adorar outros deuses. E, gente, isso acontece. Por exemplo, Moisés se deparou com essa inconstância. Quando ele atravessa lá o Mar Vermelho com a galera toda, as pessoas estavam fiéis a Deus. Imagina, aquele milagre aconteceu. Você promete fidelidade a Deus. Nossa, depois de tudo isso. Só que em poucas semanas eles mudaram de ideia. Eles convenceram Arão a fazer um bezerro de ouro, adoraram ele e mergulharam lá em orgias desenfreadas. Êxodo 32. Que inconstância, que loucura é essa? Eles foram libertos do Egito, mas parece que o Egito não foi liberto da vida deles. Josué se depara com essa inconstância do povo, das pessoas, quando ele entra na sua terra, na sua nova terra. As pessoas, depois de um tempo, começaram a praticar as práticas pagãs dos povos dos quais eles haviam expulsado. Elias se depara com a inconstância das pessoas quando Acabe e Jezabel, então, manda o povo adorar a Baal, e o povo começa a abandonar a fé. E a gente se depara com isso hoje. Nós nos deparamos com isso hoje. Com várias coisas, eu poderia colocar aqui, com propagandas que, de repente, faz a gente ter um desejo de ter algo que, na realidade, é ilusão. Uma ilusão que vai dar uma felicidade para nós, aquilo dali. E tantas outras coisas, nós estamos sofrendo uma crise hoje aí. Eu sei que isso tem a ver com corrupção, A palavra inconstância está ali, mas a gente tem problemas de corrupção hoje no Brasil inteiro.
por causa do nosso coração. Eu olho para a vida de Pedro, através do relato das Escrituras, antes da crucificação, antes da ressurreição, da descida do Espírito Santo, né? Principalmente da ressurreição e a descida do Espírito Santo, um homem completamente inconstante. E eu me vejo nesse cara, eu me vejo no Pedro, eu me vejo muitas vezes no meio dessa multidão aqui. A gente olha para a galera do passado, né? E fala assim, se Jesus Cristo viesse hoje, a gente não ia crucificar ele, né? Mas será? Será? A gente se depara com essa inconstância dentro do nosso coração. A gente é bombardeado, por exemplo, na mídia, né? Nós somos bombardeados com opiniões políticas que muitas vezes nos conduzem, que nos deixa vulnerável, que exerce um controle sobre a gente, e até mesmo na igreja. Às vezes as pessoas são facilmente conduzidas por ideias mirabolantes, né? Com líderes extremamente carismáticos e com cultos completamente doidos. Eu estou falando de inovação e que a gente não tem que inovar, não estou falando isso. O que eu estou falando é que nós não estamos imunes a essa inconstância. E a gente precisa aprender o segredo de permanecer firme e estável em relação ao nosso ponto de vista sobre a vida, a nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de como a gente é um cidadão nesse mundo, e não oscilar como essa multidão estava oscilando o tempo todo. As pessoas estavam entusiasmadas por Jesus, só que rapidamente elas foram manipuladas. Isso traz alguns ensinamentos para nós. Entusiasmo é muito bom, é muito legal, só que ainda não é suficiente para trazer constância, para trazer estabilidade. Na segunda-feira da Semana Santa, os fariseus tentaram pegar Jesus perguntando quem tinha autoridade, quem tinha dado autoridade a ele. E Jesus inverte a pergunta, perguntando quem tinha dado autoridade a João Batista, porque todos consideravam João um profeta. Sabiam quem era João e os acontecimentos do passado. Só que mesmo isso não impediu de eles fazer algo ruim com Jesus. E é muito fácil a gente cair no erro de que a gente se acha tão bom quanto aquilo que a gente tem conhecimento. Mas muitas vezes fica só nessa superficialidade de saber, de conhecer e não botar em prática. Aliás, esse é um grande problema nosso. Muitas vezes a gente ouve palavra atrás de palavra, domingo após domingo, né? Nossos pastores, pregadores, pregando. Mas muitas vezes aquilo que a gente aprende no domingo, já na segunda-feira vira em cinzas. E assim a gente vai no culto, domingo após domingo, e escuta a palavra de Deus. A gente consegue ter um conhecimento um pouco maior sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, mas parece que falta esse conhecimento passar para a nossa prática, passar para nossas mãos, para os nossos pés. Então é muito fácil a gente achar que a gente é tão bom quanto aquilo que a gente sabe. A gente acha que a gente saber do erro do passado, muitas vezes vai fazer com que a gente agora, ou 100%, vou dizer muitas vezes, mas 100% vai fazer com que a gente agora não erre. Ou que a gente está pronto. As pessoas estavam sorrindo na quinta-feira, ao ouvirem lá a parábola em que os lavradores assassinaram o filho do dono, para que pudesse ficar com a propriedade, e essas mesmas pessoas na sexta ajudaram os líderes religiosos a fazerem exatamente isso. Então, entusiasmo, saber o que é errado, ter o mal exposto ainda não é suficiente para garantir que a gente não vai fazer parte desse mesmo mal. E aí eu pergunto para nós, como é que está a nossa vida, né? Diante disso tudo. Quem somos nós nesse negócio todo? O entusiasmo daquela galera ali que a gente leu, cara, é inegável. Mas isso ainda não é o suficiente. Depois de tudo que eles viram Jesus fazer, depois de tudo que eles ouviram Jesus dizer, eles ainda disseram, crucifica-o. E o entusiasmo
de Jesus, se a gente tiver ele como uma pessoa, um grande ensinador, não vai fazer, não vai ser o suficiente. Não vai fazer a gente ir à morte por causa dele ou por causa da verdade. Saber, conhecer os seus ensinamentos, ainda não é garantia de que a gente não vai ser totalmente manipulado contra ele. Ele tinha toda a admiração e apoio da multidão. Eles haviam entendido seus ensinamentos e mesmo assim crucificaram ele. Parece que eles tinham aceitado Jesus de uma maneira superficial. E nós? Quão profunda é a nossa aceitação de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é quem para nós? Um grande líder, mestre, né? Ou ele de fato Senhor das nossas vidas e Salvador? Ao redor de Jesus e da crucificação, algumas coisas estavam acontecendo. Os homens estavam fazendo uma coisa e Deus estava fazendo outra. Do ponto de vista do ser humano, talvez o mal estava vencendo o bem. Só que do ponto de vista de Deus, o bem estava vencendo o mal. Os homens estavam crucificando a Jesus. Só que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O bom pastor estava dando a sua vida pelas suas ovelhas. E isso marca o meu coração de uma forma incrível, porque eu começo a imaginar a minha vida sem ele. E não consigo imaginar o quanto seria destruidor para mim. Eu preciso de Jesus. Ele carregou sobre ele o fardo que era nosso. O justo pelos injustos. As pessoas dizem assim, mas eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê. Só existia uma pessoa boa, né, nesse mundo. E crucificaram ele. Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Jesus havia relembrado uma profecia. Está lá em Mateus 26:31, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Que liderança de Jesus. Que vida é essa? Que Deus é esse? Que vai às últimas consequências para arrancar o mal pela raiz. Sofreu todas as consequências por causa da minha maldade, por causa da minha inconstância. Ele carrega no Calvário os nossos pecados no corpo dele, para que a gente pudesse ter livre acesso a Deus outra vez, para nos levar de volta ao Pai. Deus age de uma forma extremamente graciosa, do qual a gente não merece. As pessoas eram inconstantes, a multidão era inconstante. Só que a graça de Deus é maior que isso. E age através e por meio, sobre a inconstância deles. E a nossa inconstância. Eu falo de multidão, mas eu posso tornar isso individual. Porque nós, como indivíduos sozinhos, nós sofremos com inconstância. Por isso que é muito importante nós mantermos um relacionamento diário com o Pai. Com Deus, com a sua palavra. Vocês estão, assim como eu, cansados de saber como isso é importante. Como isso é importante, mas muitas vezes deixamos isso de lado. Jesus não está lá apontando uma arma na nossa cabeça, dizendo, você não orou ontem, você não se relacionou comigo ontem. Na verdade, foi a gente que perdeu de não se relacionar com ele ontem, de não ter um contato mais íntimo, de conversa, de bate-papo, de abrir a sua palavra e ter um alimento para nós. Então, a morte que as pessoas causaram foi dolorosa, mas foi o Filho de Deus, o Deus Filho,
E essa morte expiou os nossos pecados. E para as pessoas inconstantes que crucificaram Jesus, e para nós que muitas vezes andamos inconstantes, Jesus oferece uma coisa, perdão. E Jesus oferece uma vida nova para que a gente se submeta à sua vontade, à sua soberania, ao seu senhorio, como um verdadeiro e bom pastor. Se a gente olhar essa galera toda, essa multidão, essas pessoas que estavam ali, depois de, sei lá, acho que 50 dias, depois da sua morte e ressurreição, você vai ver, através da descida do Espírito Santo, uma diferença. A diferença que a cruz provoca na inconstância das pessoas. Nas pessoas que são oscilantes. Por exemplo, Pedro. Se você vê lá em Atos 2, 23, 24, o discurso de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, tu vê uma pessoa completamente diferente daquele que negou a Jesus, mas que dizia que jamais ia negar. No seu sermão, ele diz assim, este homem, estou falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A multidão estava fazendo mal, mas Deus estava transformando isso em bem, oferecendo perdão, uma nova aliança para um povo que perecia por falta de pastor, de quem os organizasse, de quem os cuidasse deles. E aí a multidão, depois de ouvir essas palavras, perguntou então o que deveria fazer. E Pedro lhes disse lá que se arrependessem, fossem batizados e recebessem um dom do Espírito Santo. 3.000 deles fizeram isso. A igreja cristã nasceu depois da descida do Espírito Santo. E essas pessoas que eram inconstantes, homens e mulheres, que eram manipulados por líderes religiosos, a partir disso, dessa entrega, desse arrependimento, do poder do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres, não eram mais manipulados, não se deixavam mais intimidar. Isso me leva a olhar a minha vida e dizer, eu preciso de arrependimento em relação à minha inconstância. Eu devo obedecer a Deus. Como eles falavam, vamos obedecer a Deus e não a homens. Esse é um discurso do qual a Deise está lendo o Atos dos Apóstolos agora, né? Está lendo aí, vai estudar um pouco melhor. E ela falou um pouco da oração de Pedro, né? Sobre a oração, a fala de Pedro, que devemos obedecer a Deus e não a homens, porque eles eram proibidos de falar de Jesus, né? Mas o que estava diante deles? A morte. E o que fazia eles continuar mesmo assim? O poder de Deus. Eles afirmavam até mesmo em julgamento. Então, nem o julgamento, a ameaça de morte, prisão, nem a pobreza, nada disso aterrorizava eles. E eles começaram a virar o mundo de cabeça para baixo. Que diferença é essa? Para onde foi parar a inconstância deles? Qual era o segredo dessa fidelidade? Cara, eles responderam ao chamado de Deus de renúncia, manifesto na cruz do Calvário. Comprometeram-se completamente com Jesus Cristo. Completamente com Jesus Cristo. E foram transformados pelo Espírito de Deus. Eles encontraram o verdadeiro pastor. Na verdade, o pastor verdadeiro os encontrou. Talvez uma das perguntas é, se Jesus viesse hoje, eu seria essa multidão inconstante? Mas Jesus oferece perdão para nós, fidelidade, mesmo com os nossos momentos instáveis. E o poder transformador e restaurador, que transforma nossas vidas e nos faz caminhar novamente para Ele. Talvez seja uma mensagem um pouco dura, que fala de inconstância. Mas essa mensagem, ela não vem simplesmente dizendo para a gente agora, ser inconstante
e acabou. Não. Jesus, quando diz isso, chama a gente para seguir ele, ele nos capacita, ele nos restaura, ele nos dá poder, ele nos transforma. Então isso na realidade não vem nem de nós. Isso é poder de Deus. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é se entregar e dizer: Deus, eu não quero ser inconstante. Eu quero ser fiel a Ti. Permanecer firme até o fim dos meus dias. Até o fim dos meus dias. Como é maravilhoso quando a gente encontra uma pessoa que está no final dos seus dias. Quer dizer, não é maravilhoso encontrar uma pessoa no final dos dias, né? Mas é diferente quando essa pessoa tem Jesus no coração e sabe da esperança que ela tem. Com o coração firmado em Jesus Cristo. E para terminar, eu ainda vou falar uma historinha que aconteceu com a minha avózinha. Há um tempo atrás, alguns bons anos atrás, né? Eu ainda estava no seminário, isso faz uns 7, 8 anos. A minha avó foi fazer uma cirurgia no coração. Ela já tem 80 e poucos anos, acho que 85, 86. Ela devia ter uns 78, 79 anos na época. E eu fui fazer uma visita para ela antes dela fazer a cirurgia, né? Na enfermaria. E eu brinquei com ela e falei assim: vó, e se a senhora morrer, vó? Ela disse assim: eu vou encontrar Jesus. E começou a rir. Eu falei assim, porque era uma cirurgia de risco, né? Eu falei assim: que bom, vó, que bom. A senhora tá assim, com essa firmeza de fé. E me alegrei naquele momento. E a gente ainda deu risada, brincamos, eu e ela ali, eu e minha avó, nos divertimos ali. Eu brinquei com ela assim: vó, se você acorda morta, o que você faz? E ela começou a entrar meio em parafuso. Como assim acorda morta, né? E a gente deu risada e logo ela foi para a cirurgia. Tá viva ainda, né? Mas isso me traz alguns ensinamentos e algum certo espelho para mim. De que a gente precisa ser fiel a Deus. Mas na certeza de que Ele transforma a nossa vida. Isso não vem de nós. Nós somos infiéis. Nós temos essa natureza que às vezes tende ao mal, que quer, né, a autonomia, quer afastar Deus, não quer viver sob esse senhorio, mas Deus nos convida à renúncia, mas quando Ele nos convida, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos perdoa, Ele coloca em nós o arrependimento, a gente começa a se entregar a Deus, Ele lembra, Ele faz a gente acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, Ele convence a gente do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Então, palavra de Deus para nós hoje, né? Vamos nos entregar a Deus. Deus, eu estou aqui, eu não quero viver inconstante. Eu não quero que essa inconstância me domina. Eu quero encontrar este lugar que tem a tua paz. E este lugar é aos pés do Salvador. Né? Que Deus nos abençoe, gente. Que a gente possa ficar comprometido com Ele. Amém?